Olá pessoal, a paz do Senhor, como é que vocês estão? Espero que todo mundo aí esteja bem, tá? Meu nome é Neto e esse vai ser nosso primeiro vídeo sobre o estudo bíblico do livro de Ruth. Deus ele colocou isso no meu coração de trazer vídeos sobre livros da Bíblia, né? Um estudo mais aprofundado sobre alguns livros. E esse primeiro vídeo vai ser sobre o capítulo 1 de Ruth, tá? O livro de Ruth é um livro bem curtinho, tem apenas 4 capítulos, tá? Então provavelmente a gente vai gravar uns 4 vídeos. Em cada vídeo a gente vai explanar um capítulo, a gente vai estudar um capítulo junto, tá? Então o primeiro capítulo vai ser esse, né? Então eu gostaria de pedir nesse momento que cada um abrisse suas Bíblias, tá? Para acompanhar no capítulo 1 do livro de Ruth, tá? Então, o texto, ele inicia falando da família, né? De Noemi, mais o marido dela, o chamado Elimeleque, e mais seus 2 filhos. O texto fala que estava tendo uma fome em Judá, era um período de fome, de escassez, e essa família decide ir embora para uma outra terra, e eles decidem partir para Moabe. Moabe, que nessa época era uma região pagã, né? Uma região politeísta, ou seja, adorava mais de um deus, adoravam vários deuses, e essa família decide partir para essa terra, né? Por conta da escassez, por conta da fome. Então eles foram e habitaram ali, ficaram ali. Só que o marido dessa mulher da Noemi acaba morrendo e ela fica com seus 2 filhos. Porém, os 2 filhos dela acabam morrendo também. Mas antes de morrer, o texto diz que eles se casaram com 2 mulheres, Orfa e a outra mulher chamada Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. Então esse foi o período que eles habitaram na terra de Moabe. Só que eles acabam morrendo. No versículo 5 diz que ambos morreram, os filhos de Noemi morreram, e Noemi ficou sozinha com as 2 noras. Então ela decide partir de volta para Belém, né? Para a terra de Judá, porque ela já não tinha mais nada ali. Seus filhos, seu marido já tinham morrido e ela queria voltar para a terra dela. Então ela decide partir com as suas 2 noras. Porém, no caminho ela diz para as 2 noras, tanto a Orfa quanto a Ruth, voltarem para Moabe, né? Então ela tenta convencer as 2 meninas a voltarem para Moabe, que era a terra delas, né? Que era melhor para elas, mas elas insistem em ficar com Noemi. Noemi, ela continua falando: ide, voltai. No verso 8 ela diz assim: ide, voltai cada um à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usaste com os que morreram, né, com os filhos delas, e com ela. Ou seja, elas tinham uma boa relação entre nora e sogra, né? Elas tinham, provavelmente pelo esse versículo, dá pra pensar nisso, né? Que elas tinham uma boa relação, um bom relacionamento. E Noemi continua: o Senhor vos dê que sejais felizes, cada um em casa de seu marido. Beijou-os, ela beijou as 2, elas porém choraram em alta voz, né? Não, iremos contigo ao teu povo, né? Elas insistem em ficar com Noemi. Porém, Noemi diz assim: olha, eu já sou velha demais. Basicamente no verso 11 do verso 2 ela fala: já sou velha demais. Ela não tem mais filho, né? E nem se ela chega a dizer, nem se ela tivesse um filho ali, nem se ela tivesse grávida naquele momento, faria diferença, né?
porque até o filho dela nascer, as noras elas já iriam ser velhas, então ela não ia conseguir casar, enfim. Então a Noemi fala: vocês vão se abster de tomar marido, vocês vão ficar sozinhas. Basicamente a Noemi diz isso: não, filhas minhas. Isso aqui é no verso 13. Porque por vossa causa a mim me amarga o ter o Senhor descarregado contra mim a sua mão. Então, no verso 14, então de novo choraram em voz alta. Orfa, com um beijo, se despediu de sua sogra. Porém, Ruth se apegou a ela. Olha, esse verso 14 ele é muito importante. Aqui diz que depois de Noemi tentar convencer elas, falando tudo isso, a Orfa, uma de suas noras, ela decide voltar para Moabe, né? Ela decide voltar para Moabe, mas Ruth decide ficar com Noemi, decide permanecer com sua sogra. E Noemi, no verso 11, continua dizendo: eis que tua cunhada voltou ao seu povo e aos seus deuses, também tu volta após a tua cunhada. Ou seja, Noemi continua insistindo para Ruth ir embora. Ou seja, Noemi, pelo que podemos observar, Noemi ela queria o bem de suas noras, né? Noemi já não tinha mais ninguém. Noemi poderia ter insistido, ela poderia ter sido uma pessoa egoísta, insistido em que suas noras ficassem com ela, mas não, Noemi ela tá pensando nelas, né? Ela tá pensando na vida dela, no futuro delas, né? Em relação a ter marido, em relação a ter filhos, construir uma família, né? Porque na cabeça de Noemi, se elas voltassem com Noemi, elas não iriam conseguir se casar novamente, né? O futuro delas iria acabar. Ou seja, Noemi, ela tem uma atitude aqui muito bonita, ela não é egoísta, ela não toma uma decisão, ela não age egoístamente. Ela insiste que as suas noras voltem para a terra dela, né? Que elas se tentem casar novamente. Mas a Ruth, ela decide permanecer com Noemi. E no verso 16, Ruth diz assim: não me instes para que te deixe e me obrigue a não seguir-te, porque aonde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. Esse verso 16 aqui, ele é muito, muito interessante também. A Ruth, ela fala para Noemi, basicamente para não continuar insistindo para que ela fosse embora, porque ela não iria embora de jeito nenhum. E ela diz assim: onde quer que pousares, onde você for eu vou, onde você ficar eu vou ficar, o teu povo é o meu povo, né? Ou seja, ela não tinha mais essa ligação com o povo dela, com o povo de Moabe. O coração dela estava alinhado com o coração de Noemi. O coração dela estava alinhado com o coração de sua sogra, né? Ela fala: o teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Ou seja, Ruth não servia mais os deuses pagãos da terra de Moabe, a terra natal dela. Não, ela estava servindo ao Deus de Israel, o Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Ela estava servindo esse Deus. O coração dela estava aliançado com esse Deus, que é o Deus de Noemi também. No verso 17, Ruth continua: aonde quer que morreres, morrereis eu, e serei sepultada. Faça-me o Senhor que bem lhe aprouver, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Ruth chega a dizer que somente a morte iria separar ela da sua sogra. Essa atitude aqui é uma atitude linda. A gente consegue tirar várias lições daqui, né? Ruth tem uma atitude de lealdade, de gratidão. Ela tem uma atitude de gratidão e de lealdade para com Noemi. Ela poderia ter decidido voltar para a terra dela, né? Ela não tinha mais obrigação nenhuma com a nora, ela não tinha mais obrigação nenhuma com Noemi. O marido dela já tinha morrido. Ela poderia ter voltado para a terra dela, para a família dela, para os antigos hábitos, para os velhos costumes, para a adoração dos falsos deuses, mas não. Ruth, ela tem uma atitude de lealdade. Ruth tinha um coração leal.
E é esse coração que temos que desenvolver. Um coração leal, um coração grato, um coração que transborda a honra. O fruto de Ruth é que é a honra. Ela demonstra isso com Noemi. Ela não tinha mais nenhuma obrigação com a sogra dela, mas ela continua com Noemi. Ela não deixa Noemi sozinha. Provavelmente Ruth também tinha dó de Noemi. Talvez, o texto não fala isso, mas Ruth provavelmente tinha pena de Noemi, porque Noemi perdeu o marido e os 2 filhos num período de 10 anos, pelo que eu vi aqui, pelo que o texto fala. Ou seja, Noemi era uma pessoa sofrida, era uma pessoa que estava sozinha. Ruth poderia ter agido poderia ter sido egoísta, poderia ter falado: eu não tenho mais obrigação nenhuma com a minha sogra. Eu vou voltar para minha terra, vou deixar ela sozinha aí. Ela que se vire, mas Ruth não tem essa atitude. Ruth, ela demonstra gratidão, ela honra Noemi aqui, falando isso. Aonde quer que pousares, ali pousarei. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Ela fala: somente a morte poderá nos separar. Isso aqui é uma atitude muito linda. É esse coração que temos que desenvolver. Nós temos que pedir o Espírito Santo para nos ajudar a ter um coração assim, um coração honrado, um coração grato, um coração leal, tá? A todas as pessoas que nos ajudam, a todas as pessoas que Deus coloca em nossa vida, que nossa família, nossos amigos, todas as pessoas que Deus nos cerca e usa para nos ajudar, para nos abençoar. É essa atitude que devemos ter. Nós devemos honrar eles também, assim como Ruth honrou Noemi. Nós precisamos desenvolver esse coração grato, coração leal. Amém? E no verso 18, continua: vendo, pois, Noemi que de todo estava resolvida a acompanhá-la, deixou de insistir com ela. Ou seja, Noemi viu que realmente Ruth não ia abandoná-la. Ruth não iria voltar para Moabe. Ruth não voltaria para os antigos hábitos. Os hábitos antigos, os velhos costumes, a adoração aos falsos deuses, toda aquela vida pregressa dela, a vida que nós tínhamos antes de conhecer Jesus. Nós não podemos voltar para essa vida. E Ruth decide não voltar. Ruth decide ficar com Noemi, sua sogra. E o texto continua no verso 19, dizendo que elas voltaram a Belém, e sucedeu que chegaram ali. O pessoal se surpreendeu, falaram: essa daí não é Noemi, que tinha ido embora? E Noemi, ela disse que: não me chames de Noemi, no verso 20, chamai de Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Pelo que nós vemos aqui no verso 11, Noemi estava muito triste, e ela tinha muitos motivos para isso. Ela estava muito amarga, porque ela tinha perdido tudo, não tinha sobrado nada. Ela diz: no verso 21, de Toz eu parti, porém o Senhor me fez voltar pobre. Porque, pois, me chamareis Noemi, visto que o Senhor se manifestou contra mim, o Todo-Poderoso me tem afligido. Ela chega a reclamar, a falar que Deus a tem afligido, né? Ela agiu, eu creio aqui que ela agiu impulsivamente, né? A gente não pode falar assim do nosso Senhor, né? Deus, Ele sabe de todas as coisas. No início do texto fala que eles saíram de Judá e foram para uma terra estrangeira, uma terra pagã, com a cultura pagã, e depois toda a desgraça da vida dela começou, né? Então eu acho que eles não deveriam nem ter saído de Belém, por mais que houve fome ali na terra, tá? Eles poderiam ter permanecido lá e terem clamado ao Senhor, pedido ajuda, e com certeza Deus iria escutar o clamor do povo dele, porque Deus, ele não se faz surdo para aqueles que clamam a Ele, né? Que buscam Ele com arrependimento, com pranto, com choro. Deus, ele não faz isso.
Deus ele não rejeita um coração quebrantado, né? A palavra diz. Ou elas poderiam ter ido para uma terra vizinha, uma terra que não fosse pagã, né? Elas poderiam ter decidido fazer, elas poderiam ter feito isso, mas aquela família decidiu ir para Moabe, né? Eu não sei se eles decidiram, o texto aqui não expõe, né? Se eles decidiram fazer isso, se eles não foram para uma terra vizinha, né? Uma tribo vizinha, né? Uma tribo que servisse ao mesmo Deus. Eu não sei se eles não foram porque toda a terra estava passando fome. O texto não diz isso, mas pode ser que toda a terra de Israel tivesse fome, mas o texto não expõe isso, né? Então não tem como a gente afirmar nada. E continuando, assim, no verso 22, assim voltou Noemi da terra de Moabe com Ruth, sua nora moabita, e chegaram a Belém no princípio da cega da cevada. Noemi volta para Belém com Ruth, e aí o capítulo ele se encerra, né? E o que dá pra gente tirar de lição dessa palavra? Primeiramente, a confiar mais no Senhor. Eu acho que aquela família não confiou o suficiente no Senhor, tanto é que eles foram para uma terra pagã, né? Eles foram para uma terra pagã, eles poderiam ter continuado ali e clamado ao Senhor para Deus enviar comida. E tudo começa a desandar quando eles vão para Moabe. Outra lição que a gente pode tirar desse texto, além de permanecer no Senhor, permanecer na terra que o Senhor nos deu, né? A não ir embora, a continuar confiando no Senhor. Outra lição que a gente pode tirar é a ter um coração grato, a ter um coração honrado, como Ruth tinha, né? Como Ruth tinha para com Noemi. Ruth poderia ter ido embora, Ruth poderia ter voltado para a terra dela, como eu já falei, mas ela decide permanecer com Noemi. Ela demonstra gratidão, lealdade a Noemi, né, a sogra dela. Ela não tinha mais nenhuma obrigação, mas ela decide permanecer com Noemi. Mesmo Noemi insistindo para ela ir embora. Então é esse coração que a gente tem que desenvolver, um coração grato, um coração honrado, para com Deus e para com aquelas pessoas que nos ajudam, para aquelas pessoas que são próximas a nós. E basicamente é isso. Agora eu gostaria de fazer uma oração, né, com todos vocês, né, a gente orar para que essa palavra ela se enraize no nosso coração, que essa palavra permaneça em nós, né, faça algum efeito, gere frutos em nossas vidas. Essa oração que eu quero que a gente faça junto, tá? Se você puder fechar seus olhos e orar comigo, tá? Vamos lá. Amado Deus, eterno Pai, neste momento nós pedimos para que o Senhor faça com que essa palavra, Senhor, gere muitos frutos em nossa vida. Nos ajude, Senhor, a desenvolver um coração grato, um coração honrado, um coração leal, um coração que Ruth tinha para com Noemi, Pai, com que a gente venha desenvolver esse coração para com o Senhor e para com aquelas pessoas que o Senhor coloca em nossa vida, Pai, com que a gente não venha agir com ingratidão, não venha agir com deslealdade com ninguém, Pai, com que a gente venha agir com lealdade, com gratidão, com honra, para com todos, até mesmo para aqueles que não nos honram, até mesmo para aqueles que nos ferem, Pai, com que a gente venha amar, Pai, porque o Senhor nos diz para amar o nosso próximo, a fazer ao próximo que gostariam que fizessem para conosco, Pai, com que essa palavra ache lugar no nosso coração, com que assim seja, com que a gente age assim para com o Senhor e para com todos ao nosso redor. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Amém, glória a Deus. Assim eu encerro esse vídeo, né? E que Jesus te abençoe hoje e sempre.